E aí, galerinha, voltamos para mais uma aula de geografia, galerinha do primeiro ano, e a gente vai continuar na geografia física, como o professor Jorge falou desde o início, primeiro ano é muita geografia física, não é isso, professor? É isso aí. E aí, galera esperta? Como é que vocês estão aí em qualquer lugar de Rondônia? Um alô especial aí para o nosso professor presencial. Muito É isso, um bem, isso abraço aí mesmo. da equipe de geografia e da nossa querida Aldelinda, sempre presente aí com a geografia. Muito E bem. realmente, Rogério, você tem razão. É, há, há momentos em que a geografia vai se deparar com várias ciências. E nesse caso específico, a gente está se deparando com cálculo, né? Exatamente. Matemática, Muito bem. não é isso? E a gente sabe que os nossos queridos alunos estão sempre muito ligados aí na aula da Lucy, não é isso? Professora de matemática, Professor do Maurício. Maurício. E realmente são professores de excelência e que vai ficar mais suave essas pequenas aulas que associam geografia com matemática. Muito O aluno bem. vai tirar de letra, é ou não é? Exatamente. Então, vamos lá no quadro, meu diretor? Aula 6.1. Olha só, Jair, a gente vai falar sobre escalas e projeções cartográficas. A gente vai ver o conceito de escala, como é que faz esse cálculo, os tipos de escalas, temos a numérica, a gráfica, a diferença entre elas, as escalas. Aí vamos depois falar sobre projeções. Vamos falar sobre a cilíndrica, a cônica e a plana ou azimutal. Escala é uma relação matemática existente entre as dimensões reais e aquelas da representação da realidade, contidas em um mapa ou globo. Muito bem. Os mapas são reproduções reduzidas de uma determinada área. A redução não ocorre de forma aleatória, mas proporcionalmente. Ou seja, esta redução, ela resguarda uma relação entre as medidas originais e suas representações. Ou seja, Rogério, é uma proporcionalidade. Muito bem. À medida que, não é isso? Exato. Então, queridos alunos, tem aí uma questão de proporção, que é matemática, né? Inclusive, a gente pode até, em outro momento, falar em porcentagem, né? Esse mapa diminuiu quantos por cento, não é isso? Exatamente. Quantas vezes em relação ao tamanho original? Muito bem. A expressão numérica dessa proporção, olha aí, ó, acabamos de falar, né, em proporção, é a escala. Opa! Mapas do Brasil em diferentes escalas. Olha só, então nós temos aí 3 imagens do Brasil, do mapa do Brasil, só que eles não estão do mesmo tamanho. Muito bem. Eles estão em escalas diferentes. Não é isso, Rogério? Muito bem, exatamente. Nós temos 3 mapas e a gente tem o primeiro mapa que foi confeccionado numa escala, deixa eu trocar aqui a opção da caneta, numa escala de 1 para 55 milhões de centímetros. Olha só, a primeira escala. 1 para 55 milhões de centímetros. Então, o que é que representa? Aqui a gente consegue visualizar o seguinte, ele já até coloca que a gente vai explicar lá
Daqui para frente, ali uns 5 slides a mais. Está falando que cada 1 centímetro desse primeiro mapa aqui, ó, ele representa 550 quilômetros do terreno real. No mapa, ele está representado aí ó, por 55 milhões de centímetros. Primeira escala que a gente observa. A segunda, a gente já tem aí um mapa em outra escala, né, professor Jorge? Exatamente. Uma escala de 1 para 80 milhões, que cada centímetro equivale a 800 quilômetros. Então, digamos que, por exemplo, se você pegasse uma régua, obviamente não estão os estados aqui, né? Mas vamos falar a grosso modo. Por exemplo, Porto Velho é aqui. Manaus vai estar mais ou menos aqui. Então, se você pegar uma régua, vai dar quase 1 centímetro. Não é isso? Porque Muito lá bem. daqui para Manaus vai dar quase 1.000 quilômetros. Não é isso? Exatamente. Então, seria quase 1 centímetro. Um pouquinho mais do que 1 centímetro nessa escala. Muito bem. E aí a gente tem aí um terceiro mapa na escala de 1 para 160 milhões. Certo, professor Jorge? É isso aí, onde cada centímetro equivale a 1.600 quilômetros. Exatamente. Então, galera, não percam isso na sua linha de raciocínio. Ó, quanto maior for o número da escala, esse valor da escala, menor você vai ter a proporcionalidade. Menor você vai ter você não vai ter detalhes desse território. Exatamente. Isso. E quanto menor for o número dessa escala, ok, esse daqui, ó, é a menor escala em relação àquele último ali, ó, tá? Ou seja, você vai conseguir ver mais detalhes. Exatamente, que a gente vai ter até essa representação também daqui a pouco, né, professor Jorge? Com detalhe. Então a gente traz diferentes escalas. E aí a gente vem com a leitura da escala. Lê-se 1 para 300 mil. 1 é o numerador. 300 mil, o denominador. Então, é aquilo que você falou, né? Para cada 1 centímetro, são 300 mil vezes que vai se diminuir aquela realidade. Muito bem. Então, ó, só lembrando, a primeira parte vai ser o numerador da escala e a segunda parte, o denominador. É a partir da observação do denominador que a gente vai observar se essa escala tem maior ou menor quantidade de detalhes. Uma escala de 1 para 25 milhões significa dizer que 1 centímetro no mapa está representado 25 milhões de vezes menor do que no terreno. 1 metro tem 100 centímetros. A cada centímetro neste mapa representa exatamente 250 mil metros no terreno. Porque aí a gente já está fazendo a questão da divisão, né? Por 100 agora, por 1 metro, não é isso? Exatamente. Então a gente já está trazendo duas informações importantes que são dicas, né? De como transformar centímetro em metro e metro no caso, depois em quilômetro, né? Então a gente tem aqui, ó, a primeira dica. Se você tem 25 milhões de centímetros, para você transformar para metro, você basta fazer a divisão por 100, que matemática fala muito bem sobre isso, né? Exatamente, que os 100 representam 100 centímetros de 1 metro. Muito bem. E aí, depois que você encontrou a unidade de metro, quer transformar para quilômetro, é só pegar 250 mil, dividir por 1.000, que agora a gente vai ter o real valor de 250 correspondente a quilômetro. 250. São dicas aí da matemática, isso, quando a gente fala de escala. Então, isso aqui, esse 100 está representando 1 metro, enquanto que esse 1.000 representa 1.000 metros, que é igual a 1 quilômetro. Beleza. Vamos lá. Vamos avançando? Então, quando a gente fala de escala, existem fórmulas. Para você, ó, encontrar a escala, a forma dela padrão é essa. Escala, o Ezão significa escala, é igual. O Dzinho, o que é o Dzinho? A gente vai observar aqui, ó. O E é a escala, o E grande,
beleza? O Dzinho é a medida do desenho, ou a medida do gráfico, que é o mapa. A medida do mapa também pode vir dessa forma. E o Dzão é a medida real, ou a distância real também pode vir em algumas representações. Então, essa aqui é uma fórmula da escala, para você poder encontrar a escala de um determinado exercício sobre escala. Dicas, nós temos aqui outras fórmulas também para encontrar a distância real. A gente pega esse e cria um triângulozinho como a gente fez aqui. Ó. Aí a sua questão está pedindo para você encontrar o Dzão, que o Dzão é distância real. Então você vai colocar no seu triângulo o teu indicador no Dzão. Aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor, professor Jorge. Coloca o seu indicador no Dzão. E aí você já vai ter a sua fórmula. São dicas para você poder lembrar. Então a fórmula para você encontrar a distância real é Dzão, que é a distância real, igual a Dzinho, que é a distância no mapa, vezes o Ezão, que é escala. Beleza? Fica aí a dica para encontrar a distância real. Ah, professor, como encontrar a escala? Pronto. Você vai colocar também seu indicador. Aonde? Lá na questão que está pedindo. Se é escala, você vai colocar seu dedão lá no Ezão, que é o E de escala. E aí você vai ter a seguinte fórmula, ó. Ezão é igual, ok, ó. Olha só, aqui a gente tem até a divisão. A divisão de Dzão sobre Dzinho. Beleza? Esta é a fórmula de escala. Ah, tem uma questão que está pedindo para encontrar o Dzinho, que é a distância no mapa. Vou colocar o meu indicador lá no Dzinho. Vamos dizer que esse aqui é meu indicador. E aí eu vou ter a fórmula. Dzinho é igual Dzão dividido sobre E. Beleza, professor Jorge? Beleza. Vamos lá, galera. Avançando aqui para o momento prático. Em um mapa no qual a escala é de 1 para 100.000, essa é a escala. A distância em linha reta entre duas cidades é de 8 centímetros. A distância em linha reta entre as duas cidades é de 8 centímetros. Qual a distância real entre as cidades? Se ele está falando de distância real, você tem que lembrar que o Dzão representa o quê? A distância real. Coloquei o indicador aqui no Dzão, ó. Vamos dizer que daqui é meu dedo. Em cima do Dzão, eu vou ter lá a minha fórmula. D vai ser igual ao quê, galera? Escala vezes Dzinho. E aí a gente vai poder chegar no nosso resultado. Beleza? Vamos lá para a representação para vocês. Aqui é a fórmula Dzinho vezes escala, né? Que é a distância do mapa, a distância do desenho. Então, o Dzinho lá no texto está falando para mim que é 8 centímetros. E eu vou multiplicar pela minha escala, 1 para 100.000 centímetros. Então, 8 centímetros vezes 100.000, a gente vai ter aqui 800 centímetros o valor do Dzão. 800 mil. 800 mil. Só que aí eu quero encontrar a distância real. E a distância real, ela vai ser sempre representada em quilômetro. Então, ele quer saber a distância lá do ponto A para o ponto B. Para fazer a conversão para quilômetro, eu tenho aqui 800 centímetros. Eu corto 5 zeros. Já está cortando aqui no esquema. Ó. 3, 4, 5. Então, 800 mil centímetros é o mesmo que 8 quilômetros do terreno real. Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa A, que vai ser aqui 8 quilômetros. Beleza, galera? Então, é a maneira de fazer a conversão aí quando a gente fala dessa forma mais simples. Temos outro exemplo aqui, praticando a distância real. Olha só, temos aqui um mapinha onde apresenta Belo Horizonte e Vitória. Nesse exemplo está falando para nós que existe aqui no mapa 4,5 centímetros de Belo Horizonte para Vitória, nessa representação gráfica, ou seja, no mapa, no desenho.
e ele quer que você encontre a distância real. O que eu devo fazer para me encontrar a distância real analisando este mapa? É simples. Olha, a escala, ela está sendo dada aqui em centímetro. Então, essa escala é 1 para 7.700.000. Então, o que você vai fazer? Vai transformar, primeiramente, essa escala que está em centímetro para quilômetros. Aí, lembra lá que só é cortar? Vou cortar 1, 2, 3, 4, 5, vírgula. Então, olha só. 1 milhão e, vamos lá, 7.700.000, quando eu transformo para quilômetro, fica aqui, ó, 77 quilômetros. E a distância que está me dando aqui entre o ponto A e o ponto B, que é Belo Horizonte e Vitória, é 4,5 centímetros. Nesse caso, eu pego aqui o valor que eu encontrei em quilômetro, que é 77, e multiplico pela distância do desenho, que é a mesma distância do mapa, que agora a gente vai chegar ao resultado aí de 346,5 quilômetros a distância real entre Belo Horizonte e Vitória. Beleza? Alguma observação, professor Jorge? Tranquilo. Vamos lá, tipo de escalas. Bem, nós temos aí os tipos de escala, né? Temos a escala gráfica e a escala numérica. Escala gráfica, representada por um pequeno segmento de reta graduado, sobre o qual está estabelecida diretamente a relação entre as distâncias no mapa e a distância real de um território. Ou seja, olhando já entende. Muito bem. Como assim, professor? Aí, ó. Então, a gente está olhando aqui, metros, né, Rogério? Então, onde cada centímetro da escala equivale a 50 metros da realidade. Escala gráfica. Muito bem. Aí essas são as maneiras que serão representadas no mapa as escalas gráficas. Ela vem com esses intervalos aí, ó. E cada intervalo, dependendo se vir lá 1, pode ser 2, cada centímetro vai representar o valor em metros ou em quilômetros, de acordo com a referência que vem do lado da escala. Aí a gente tem uma escala gráfica deste mapa do Brasil, onde está falando o seguinte, que a cada centímetro do mapa corresponde a 300 quilômetros do terreno real. Beleza? Então, representa 300 quilômetros do território brasileiro. Seria isso. Beleza? Cada centímetro, 300 quilômetros. E a escala numérica, né, professor Jorge? Representa em forma de fração a proporção da escala, havendo dessa maneira o numerador e o denominador. É aquela área que a gente começou a fazer o cálculo, né, Rogério? Isso mesmo. Então aí a gente tem uma exemplificação novamente para mostrar para vocês que essa primeira parte da escala ela é chamada de numerador, que é a área do mapa. E a segunda parte é o denominador, que é a área real daquela determinada representação na realidade, né? Então, a leitura dessa escala, lê-se 1 por 50.000 ou 1 para 50.000. Isso, então cada centímetro no mapa, numa escala numérica, nesse caso aqui, representa 50.000. Muito bem. Na área do real, né? O numerador representa a área do mapa e o denominador a área real. Geralmente, o numerador é 1, para assim sabermos quanto cada unidade do mapa equivale. Muito bem. 1 centímetro para cada 50.000 centímetros. Vamos lá. Então, novamente, reforçando o numerador, a primeira parte, e a segunda lá é o denominador, né, professor Jorge? 50.000. Quando a escala não possui a medida indicada, se é centímetro, metro ou quilômetro em sua notação,
significa por convenção que está em centímetro. Muito bem. Beleza, aí o aluno pode ter ficado em dúvida. Como assim, professor? Por convenção? Convenção é como se fosse um padrão internacional. Um acordo, né? Estabelecido, Isso, né? estabelecido, porque as ciências, no geral, né, têm a sua bem. equipe de vários cientistas no mundo inteiro. Então, para referenciar alguma coisa que está relacionado a todos, é isso que vai influenciar no modo de interpretar as situações, aí as pessoas fazem as convenções. É Exatamente. isso? Nesse caso, por convenção, em questão de escala, se não tiver nada escrito, convencionou-se que está se falando em centímetros. Centímetro. Se lá no Beleza? texto não está falando, se no mapa não mostra a escala, se é quilômetro em centímetro, será centímetro, né, professor Jorge? Centímetro, exatamente. Vamos lá. Avançando aí para mais informações sobre o nosso conteúdo, galera. Então aqui nós temos aqui uma escala, beleza, 1 para 79 milhões, certo? Essa escala, aquilo que falamos há pouco, não está apresentando se é em quilômetro ou em centímetro. Mas como que é o mapa do Brasil, eu já vou pensar que é uma área muito grande. Então, certamente, ela está sendo representada aqui, né, na confecção deste mapa em centímetro, né, professor Jorge? É isso Ou aí. seja, cada centímetro do mapa elaborado aqui do Brasil corresponde a 79 milhões de centímetros do terreno real. E ainda tem aqui, né, o símbolo do norte, né, que a gente foi o tema da aula passada, né? Então, esse mapa também está indicando para onde está o norte. Exatamente. Importante saber, as escalas indicam uma proporção. São inversas, ou seja, uma pequena escala cobre uma grande porção do terreno. Ou seja, quando você vê uma pequena escala, há uma maior quantidade de terreno sendo abrangida pela pequena escala. É isso, Rogério? Muito bem, vamos lá. E aí a gente tem diferença, né, entre as escalas, né? Então a gente tem aqui o mapa numa escala de 1 para 60 milhões e a outra de 1 para 80 milhões, né, professor Jorge? De centímetro. Todas as duas são chamadas aí de escalas numérica, porque estão sendo representadas em centímetro. Vamos lá. Aí a gente vai entrar agora numa parte, vamos falar com eles aqui rapidão, professor Jorge, que a gente vai apresentar para vocês que nas escalas também, em algumas representações, nós teremos maior nível de detalhes e nas outras menor nível de detalhes. Então, e aí a gente chega na definição de escala maior e de escala menor, beleza? Vamos explicar para vocês agora quando a escala será considerada maior ou menor. Vamos lá, galera. Então, olha só, temos aqui esse primeiro exemplo, ó, 1 para 60 milhões. E aí a gente tem a primeira parte da escala, que é numerador, a segunda é denominador. Para eu saber se essa escala é maior ou menor, a gente vai analisar aqui os textos e algumas dicas para vocês. Então, olha só, se o denominador for menor da escala, representa que essa escala será maior. Se é uma escala maior, ela vai apresentar o quê? Mais detalhes. Por quê? Ela é uma escala maior. Olha só, temos duas aqui, ó, em vermelho, que é 1 por 60 milhões, e a em verde, 1 para 80 milhões. Vamos aqui rapidamente com ele, professor Jorge. Eu sou 60 milhões de vezes. O professor Jorge é 80 milhões. Beleza? Vamos dizer o seguinte, que agora a gente vai entrar numa máquina e vamos diminuir aí 60 milhões de vezes. Beleza? E o professor Jorge também vai entrar na máquina
e vai diminuir aí 80 milhões de vezes. Pergunto para vocês, onde vocês irão conseguir visualizar mais informações? Na minha pessoa ou na pessoa do professor Jorge? E aí, galera? A gente vai conseguir observar mais detalhes na escala que foi reduzida aí menos vezes. Então, essa área que foi reduzida menos vezes, a gente vai conseguir visualizar um maior nível de detalhamento. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, nesse caso aqui, minha escala maior é esta que está sendo representada em vermelho, porque 60 milhões de vezes, se a gente for comparar com 80 milhões de vezes, aqui em verde reduziu mais. Então, na escala menor, geralmente a gente vai ter o denominador maior, 80 milhões, aqui é 60 milhões. Essa escala considerada menor, nós teremos o quê? Menor nível de detalhamento. Perfeito. E interessante, Rogério, que o exemplo que você deu é interessante, porque você disse, olha, se você for diminuir, eu sou 60 milhões, você vai me diminuir 60 milhões de vezes, mas você vai diminuir o professor Jorge 80 milhões de vezes, então esse número ele é maior, então você vai diminuir 20 milhões de vezes a mais. A mais, muito então bem. Então você vai ver menos detalhes, eu vou ficar microscópico. Exatamente. É isso? Aqui não, porque você ainda vai dar de ver com uma lupa, digamos assim. Né? É verdade, né? Muito digamos bem. Assim. Agora, então é isso que a gente quer que você entenda. Embora esse número seja maior, 80 milhões, você vai ver menos coisa, porque a gente está falando de redução de alguma coisa em relação a 1 centímetro. Exatamente. Beleza? Ótimo, vamos lá. Claro? Tranquilo. Agora a gente vai entrar numa segunda parte, que são as projeções cartográficas. Projeção cartográfica é uma técnica, olha aí galera, como sempre falamos, estamos fazendo associações com cálculos matemáticos, né? É uma técnica matemática que permite representar a superfície esférica da Terra em um plano, ou seja, no mapa. É a base para a confecção de um mapa, constituindo uma rede sistemática de paralelos e meridianos. Muito bem. O plano da projeção é um cilindro envolvendo, a projeção cilíndrica, né? O plano de projeção é um cilindro envolvendo a esfera terrestre. Então, Rogério, antes de começar a falar sobre projeção cilíndrica, me permita voltar aqui só sobre projeção cartográfica e vamos conversar um pouco com o aluno. Bora. As projeções cartográficas, a gente já viu que está relacionado com cálculo matemático, né? Isso mesmo. Então, o planeta não tem a forma geóide? Tem. Que é uma forma esférica. Muito bem. Então, é a mesma coisa que o aluno imaginar, por exemplo, uma bexiga, né? Um balão, ele encher esse balão com o desenho da família dele, um exemplo. Ou um campo de futebol, o que seja, um jardim, uma casa. E aí depois, fura esse balão. E aí você quer ainda ver a imagem. E quando você colocar essa imagem, né, você esticar ela bem adequada, ela não vai ser a mesma proporção, porque justamente que a projeção cartográfica virou essa técnica, porque é um complexo. É complexo você projetar algo que você quer ver plano, só que ele vem de uma forma esférica. Isso mesmo. É isso? Muito bem. Beleza? Então é essa que... Inclusive, a melhor projeção que existe é o globo terrestre que a gente vê ali. É isso que a gente vê, que dá aula com ele e tal. É melhor, porque a gente está vendo quase que a realidade. Agora, as projeções, elas já estão querendo projetar de uma forma plana aquilo que é esférico, que é o planeta Terra. Exatamente. Beleza? Beleza, professor. Vamos lá no quadro. Vamos lá. Vamos avançar para mais informações de projeções. Então, vamos lá. Na projeção cilíndrica. O plano da projeção é um cilindro envolvendo a esfera terrestre. Os paralelos e meridianos do globo são projetados para o cilindro, que, quando aberto, aparecem retos e perpendiculares. Olha aí a projeção cilíndrica. É interessante que esta imagem
que está em amarelo para vocês aí, ó, é o cilindro. É como se eles envolvessem o planeta Terra nesse cilindro e digamos que o planeta Terra tivesse tinta, por exemplo. Uhum. Tinta. E aí vai ficar a imagem dessa tinta nesse invólucro No papel, no né? papel cilíndrico, que está nessa forma cilíndrica. Exatamente. Não é isso? E aí o desenho vai ficar assim, ó. Mas ele não está perfeito. Exatamente. Ele não está perfeito porque vai haver essas imperfeições na projeção cilíndrica, porque ela não consegue projetar como é na realidade. Por exemplo, olha que tamanho ficou o Polo Sul, a Antártida. Não é isso? Exatamente. E aí a gente tem o quê? Uma observação bem interessante aí do lado, ó, que quanto maior a latitude, maior a deformação da área. Então, se a gente observar aqui, ó, as áreas de baixas latitude, próximo ao Equador, estão apresentando aí no formato aí dos países, né, dos continentes, né, da América do Sul. Agora, se você for analisar as áreas de altas latitudes, como aqui Estão perto do polo. do né? polo, a gente vai ter as deformações. Isso. Beleza? Sabe que eu lembrei também disso aqui, ó, que a gente pode, por exemplo, é como se a gente pegasse uma folha daquele papel que carbono, Uhum. Isso, papel carbono. envolvesse no globo terrestre, e aí o meio, que são as áreas de baixas latitude, ficariam coladas. E aí a gente conseguiria reproduzir com mais fidelidade as áreas de baixas latitude. A gente conseguiria reproduzir esse meio aí com mais fidelidade. E nas áreas de altas latitudes, a gente já não teria tantos detalhes, né? Então, né, Rogério? A gente vai ter esse problema na projeção cilíndrica, né? Essas áreas dos polos vão ter grande distorção. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Beleza. Vamos lá, avançando aqui. Temos aqui a projeção cônica agora. O plano da projeção é um cone envolvendo a esfera terrestre, muito utilizada para representar latitudes intermediárias, embora possa ser usada para representar qualquer área do planeta. Maiores distorções, área próxima ao Equador e polos. Já diferente, né? Olha aí, ó. Diferente. A gente tem um cone, então as áreas dos polos vão ser mais terá distorções, né? Porque estão distantes. E é como voltar aqui rapidão aqui, professor Jorge. Olha que fala aqui, ó, bem interessante. Ó. Maiores distorções, áreas próximas ao Equador e aos polos. Então, as médias latitudes são ideais para ser representadas nesse tipo de projeção. Então, nós temos aí, ó, essa representação. É um cone mesmo, né? Por isso que o nome dela é cone. É. Exatamente. Igual aqueles cones do Detran, né? Quando estão fazendo a Isso pista, né? mesmo. E aí a gente tem, ó, os paralelos são círculos na projeção cônica e os meridianos são retos e convergem para o polo. Aí temos a projeção plana ou azimutal. O plano da projeção é um plano tangente à esfera terrestre. Os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos retos que se irradiam-se do polo. As áreas mais afastadas do centro da projeção apresentam maiores distorções. Então tá aí, ó, a projeção plana ou azimutal. Então é como se o globo, né, tivesse, né, feita essa projeção dela, esse carbono, feita de uma forma assim, ó, de cima ali para baixo, ali pegando os polos, não é isso? Polos. Então, o plano da projeção é um plano tangente à esfera terrestre. E são círculos concêntricos e os meridianos retos que se irradiam lá do polo. Beleza? Então, nessa projeção plana ou azimutal, ela vai estar aparecendo ali de uma forma mais adequada aos polos. Muito bem. É isso? Então ela apresenta, né? Representa com mais fidelidade as regiões dos polos. Até aquele símbolo da ONU foi feita nesse tipo de projeção. A projeção plana ou azimutal. O símbolo da ONU, que é dos polos. Né? Muito utilizada para representar áreas próximas aos polos,
embora possa ser utilizada também para representar qualquer área específica do planeta. Ela é usada para a confecção de mapas náuticos, navegação aérea e análise geopolítica, que o Rogério acabou de falar, que é usado como símbolo lá da ONU. Exatamente. É isso? Tá aí um exemplo, né? Nós temos aí a representação, ó, equidistante, centrada na cidade de São Paulo, e a outra representação agora mais na área polar. Então, a área polar mais representada e as distorções quanto mais distante das áreas polares. Diferenças entre as projeções cartográficas, projeções de Mercator e projeção de Peters. Muito bem. Mercator, ou Mercator, né? Uhum. É uma projeção cilíndrica e conforme. Ele conserva a forma dos continentes, direções e os ângulos verdadeiros. Ele deforma as áreas dos continentes em elevadas latitudes. Ela está relacionada ao primeiro mundo, né? Os países ali. Exatamente, porque os países desenvolvidos. Desenvolvido. E essa projeção ela foi até conhecida como projeção eurocentrista. Por quê? Porque ela apresenta aí a Europa no centro do mundo, né? Exatamente. Vamos lá verificar lá na representação, que a gente vai ter agorinha da projeção. Olha aí. A gente tem esse modelo aí da projeção e a gente vai conseguir verificar o quê? Vai conservar essas formas dos continentes, ó, da América, da África, porém ela vai distorcer o quê? Deformar as áreas dos continentes em altitudes elevadas. Por exemplo, aqui a gente verifica aqui, ó, olha o tamanho aqui que está aparecendo aqui da região da Groenlândia. A gente sabe que não é desse tamanho, né? Isso. Por quê? Ela está sendo deformada porque está localizada na região de altas latitudes. Isso. E olha que tamanho ficou a Europa, né? Muito bem. Ficou imensa. Imensa. E aí a gente... E eles não são desse tamanho, né? Exatamente. Então aqui a gente traz um mapinha agora para vocês, para falar um pouquinho, ó, que foi criada em 1569 sob encomenda de navegadores europeus e tinha como ponto de referência a Europa, motivo que explica a centralização do continente europeu. É o caráter aí eurocêntrico. Então, olha só, próximo às baixas latitudes, acaba tendo uma menor distorção. E nas áreas de altas latitudes, a gente vai encontrar as maiores distorções. Avançando, a de Peters. Projeção cilíndrica e equivalente. Preserva as áreas dos continentes, distorce as formas no sentido norte-sul, dando um destaque maior às nações que, historicamente, compõem a parte mais pobre do mundo. Muito bem. Vamos lá? Olha aí. Colocou-se diretamente contra o eurocentrismo, que era a projeção de Mercator, presente na projeção de Mercator, tornando-se, por essa razão, conhecida como projeção terceiro-mundista. 1970, tornada mundialmente famosa pelo professor Arnold Peters. O que está acontecendo aqui nessa projeção? Olha só. Está preservando as áreas do continente. O que são as áreas? O tamanho, né, de cada continente, mas está distorcendo a forma. Olha aí, parece que a América, a África foi o que, né, professor Jorge? Achatada, reduziu mais a questão da distância do ponto oeste para o ponto leste, né? Então a gente verifica esse achatamento. Então é uma característica desta projeção de Peters. E aí ele vai, por que ele acaba distorcendo a forma, né, dos continentes? Para poder mostrar e evidenciar aqui que essas regiões, principalmente aqui da América, da África, são regiões aí de menor desenvolvimento. Então, ele foi uma crítica contra a projeção de Mercator, que era uma projeção eurocêntrica, onde a Europa estava no centro do mundo. Então, Peters falou, não, a gente tem que mostrar também a realidade desse grupo de menor desenvolvimento. Por isso que a América e a África aparecem bem maior nessa representação para poder evidenciar o que Peters queria representar em sua projeção. Beleza? Esse menor
desenvolvimento. Galera, a gente vai ali, daqui a pouco volta para fazer a revisão. Já, já. Valeu! Tchau!